Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar agora aqui uma aula sobre esquadrias, beleza? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar um bocado dos materiais empregados nas esquadrias, tá? A gente pode ter esquadrias metálicas, que podem ser de aço ou de alumínio, esquadrias de madeira, vidro temperado, né? Comumente chamado de blindex, e podemos ter também esquadrias de PVC e, juntamente a algum tipo de esquadria, podemos ter as persianas também, beleza? Além dessa questão dos materiais, eu vou falar um pouco do funcionamento, tá? As esquadrias podem ser de giro, pivotante, né? Podem ser basculante ou máximo ar, podem ser guilhotina ou de correr, pode ser sanfonada ou de enrolar e pode ser também esquadria fixa, beleza? Quanto à instalação das esquadrias, eu vou trocar uma ideia com vocês, a gente pode ter um conceito diferente de instalação quando a gente tem uma esquadria padronizada, comprada sob padrão, ou quando ela é fabricada sob medida. Isso independente do material que está sendo aplicado, beleza? Trocar uma ideia com vocês também sobre projetos de esquadrias. Vou explicar um pouco sobre o conceito de contramarco e marco, tá? E como isso interfere na instalação da esquadria. Sobre a questão da montagem em loco das esquadrias. Baseado nisso, depois da instalação, digamos, a questão física da esquadria em si, eu vou falar um pouco sobre pintura, né? Quando é colocação de tinta ou verniz, lembrando que isso está mais detalhado na nossa aula específica sobre pinturas. Aí eu passo um pouco para quê? Soleiras e peitoris, vidros para esquadrias, tá? A questão da esquadria acústica. Agora, uma questão bem predial mesmo, assim, fachada chamada de pele de vidro, tá? Vou trocar uma ideia aí também do que a gente precisa aí, que são as miscelâneas, dobradiça, fechadura e por aí vai, beleza? Uma questão muito interessante também nas esquadrias, que eu vou falar alguns detalhes aqui, é a questão da estanqueidade. Ela tem que ser instalada já pensando para que ela não falhe na hora de uma das funções dela, que é manter a água do lado de fora da edificação, beleza? Isso vai de encontro, inclusive, a questões específicas de impermeabilização. E também vou falar um pouco sobre alguma questão ali mais geométrica, a ser levado em conta tanto durante a instalação quanto da verificação de algum serviço de esquadrias, beleza? Que é a questão de alinhamento, prumo, esquadro e nível, certo? E eu vou falar isso aí sobre questões aí executivas e sobre questões também estéticas, projeto, tal, e por aí vai. Bom, como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de 5 de julho a 5 de agosto de 2021, caso não informado. Beleza? Aqui, ó, falando um bocado dos materiais, né, que podem ser empregados aí nas esquadrias, você pode reparar que a gente aqui tem uma porta de alumínio e uma janela de alumínio, tá? Aqui a gente tem uma porta de aço, uma janela de aço, beleza? Uma porta de PVC, aqui a gente tem uma janela tipo guilhotina de madeira e aqui a gente tem o vidro temperado. Bom, gente, agora eu vou trocar uma ideia com vocês aqui sobre o funcionamento das esquadrias, beleza? Em primeiro lugar, a gente vê aqui um exemplo de uma porta de giro, tá? A gente tem uma porta de duas folhas, uma, duas. Essa folha aqui que se encontra aberta, ela tem o movimento definido por essas três dobradiças aqui, ó. Uma, duas, três, tá? Essa outra folha aqui, muito provavelmente, ela é móvel também, e ela vai ter outras três dobradiças aqui do outro lado, beleza? Quando a gente tem um eixo central, igual esse que vocês estão vendo aqui, nessa janela de madeira, e o movimento se dá ao redor desse eixo vertical aqui, a gente tem um sistema pivotante, tá? No caso aqui é de uma folha única, né? E a gente está vendo uma janela, mas isso é muito aplicado em portas também. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, beleza? Aqui a gente tem um sistema de correr, tá? A gente já vê de cara que essa folha mais próxima da gente aqui, ela é móvel, ela pode ter
ela tem uma liberdade de movimento de uma extremidade à outra. Essa outra folha aqui, ela pode ser ou fixa ou móvel, isso depende, beleza? Nós temos também aqui a questão basculante. A questão basculante, ela vai ser sempre metálica, né? Ou de alumínio, ou de aço, tá? Aqui a gente tem um sistema Maximar, que favorece a troca de ar do ambiente interno com o ambiente externo, beleza? Bastante usado também, vocês já devem ter visto. Aqui a gente tem um sistema de guilhotina, onde essas duas folhas aqui, elas podem ser colocadas da seguinte maneira, uma para baixo, uma para cima, ou inverte a que estava para cima fica para baixo, de baixo para cima, ou as duas em cima e as duas embaixo. É um sistema de guilhotina, tá? A gente também tem o sistema sanfonado, igual esse daqui que vocês estão vendo, onde eu tenho, por exemplo, 4 folhas, olha lá, 1, 2 aqui na esquerda, 3, 4 ali do outro lado, tá? E elas se recolhem dessa maneira, sanfonada, igual vocês estão vendo aí. A vantagem dela é que vai acontecer o quê? Vai ocupar menos espaço dentro ali da casa, porque você vê que essas 4 folhas de veneziana, elas se recolhem para dentro, e nós temos aqui um sistema, né, para fora de vidro, que é de correr. Então aí é um sistema sanfonado, junto com o sistema de correr, de madeira, tá? Então, ou seja, é uma variabilidade muito grande de tipos de esquadria e tipos de funcionamento também, tá? Falando um bocado aqui, eu acho interessante a gente citar sempre a questão das persianas, tal. É muito interessante, elas não fazem parte da esquadria em si, mas a gente tem que considerar que são uma solução interessante aí para trabalhar junto com a esquadria também, beleza? Aqui vocês podem perceber que a gente tem uma porta sanfonada de PVC, né? Muito interessante também. E nessa fachada frontal aqui, uma coisa que eu queria reparar com vocês aqui, é uma esquadria fixa. Você vê que aqui nós temos um sistema fixo aqui na frente, que são esses vidros aqui. Dá uma iluminação para a caixa de escada, igual vocês estão vendo aqui, e fica uma questão interessante, mas é uma janela que não se abre, tá? Você não tem essa janela com função de ventilação. A função dela é iluminação. Isso pode ser feito também, inclusive no caso de compor uma fachada, que eu acho que fica bem interessante. Agora eu vou falar para vocês, ó, em relação às esquadrias de madeira, nós podemos ter uma esquadria padronizada, por exemplo, igual essa que você está vendo aqui, eu até tirei isso de um catálogo, o nome está aqui em cima e tal. Essas esquadrias padronizadas, elas podem ser entregues com várias dimensões específicas. Você pode escolher ela, por exemplo, com acabamento reto, igual essa daqui, ou com acabamento em arco, né? Você pode ter várias larguras, várias alturas, várias espessuras de batente, tá? Você pode ver que tem essas especificações. Isso é de um catálogo. Apesar dela ser de madeira, ela é industrializada, ela é padronizada, tá? Ela é entregue segundo um catálogo, tá? Agora, o que a gente mais vê na nossa região é o quê? As esquadrias de madeira sob medida. Igual você vê aqui tem uma carpintaria, o nosso amigo está trabalhando o quê? Na construção de uma esquadria sob medida, tá? Então, o projeto ele pode especificar uma esquadria sob medida ou uma esquadria padronizada de madeira. Assim como a madeira, nós temos o mesmo raciocínio para a questão metálica. Aqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, também removido de um catálogo, eu tirei disso aqui de um catálogo. Nós temos uma esquadria metálica aqui em alumínio, uma veneziana de 6 folhas, com variadas dimensões da altura, lá pode ser 1 metro ou 1,2 metros, né, no caso 1.200 milímetros. Tem várias larguras e várias espessuras de batente, tá? Vocês podem reparar que essa janela aqui, eu consigo comprá-la com um catálogo, ela chega padronizada. Então, na hora de desenvolver um projeto, ela já pode ser especificada naquele projeto de qualquer fabricante, não necessariamente esse aí, não é propaganda não. Mas você pode ver em determinado fabricante e isso aí já pode ser colocado no projeto. Ou ela pode também ser construída igual você está vendo aqui, tá? Aqui a gente vê, é uma fábrica de esquadrias mesmo, né, de larga escala. Agora aqui, ó, falando um pouco especificamente aí das esquadrias metálicas, né, daqui a pouco eu volto para as esquadrias de madeira, tá? A gente pode ter basicamente a instalação pelo caixilho com uma grapa, né? Aqui eu estou falando sem contramarco, daqui a pouco eu vou explicar essa questão do contramarco para vocês aqui.
é uma instalação com a chamada grapa, tá? Você vê que aqui, ó, em primeiro lugar, nós temos o assentamento do peitoril. Você vê aqui que o rapaz até está colocando uma pedra de granito, ele está até com um nível de bolha aqui, né? Garantindo que essa pedra vai ficar nesse sentido longitudinal da pedra aqui, tem que ficar na horizontal. Mas nesse sentido transversal aqui, nós precisamos que o peitoril fique com uma leve queda para fora. Por que isso? Exatamente para a água que vier e ficar nesse peitoril, ela não ter a tendência de entrar para dentro da edificação em si, beleza? Então, normalmente fica 1 grau ou 2 graus aqui para fora, igual você está vendo ele colocando, tá? O peitoril já estaria definido dessa maneira aí. Aí depois ele vai abrir as grapas, né? As grapas, elas podem vir na janela ou não, ou pode ser de uma maneira separada, são os ganchos, você até está vendo aqui uma grapa, agora que eu estou colocando aqui para você dar uma reparada. E abrindo essas grapas, ele vai fazer o quê? Vai fazer o posicionamento da janela. A instalação vai se dar por essas grapas aí. E é uma instalação pelo caixilho, ou seja, eu já estou instalando a janela pronta, tá? É a própria estrutura dela, esse retângulo externo aqui chamado caixilho, ele já é o que eu estarei instalando, é a janela pronta. E vou instalar com a grapa, beleza? Aqui você pode ver, ó, isso daqui é a grapa, né? Ele vai fazer um alinhamento da janela aqui dessa maneira, tá? Com a face interna. Você vê que a face interna da janela está nivelada com a face interna da parede, tá? Então, ou seja, por isso que teve aquela leve declividade aqui, ó. Qualquer água que cair aqui, que escorrer pela janela, a tendência dela é ir para fora, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar outros detalhes para vocês. Nós temos até uma pingadeira aqui. Essa pingadeira é feita na pedra para quê? Para a água realmente dali ela cair, ela não escorrer por baixo da pedra e ir pela parede, senão fica aquela mancha ali de baixo. Isso daqui é a pingadeira, muito importante também, tá? Então, depois de alinhada a janela, vai verificar o prumo, o nível. Você vê que ele está trabalhando com o prumo de face aqui na mão dele, né? Nós já vimos isso em outros vídeos, o prumo de face. Aí depois disso ele vai fazer o quê? Chumbar a janela com argamassa, tá? E por último, depois de chumbar essa janela, é claro que à medida que ele for chumbando, ele vai tirando esses separadores aqui que ele colocou, que são esses pedaços de madeira. Depois ele vai fazer uma vedação. No caso aqui, eles recomendam com poliuretano, tá? Uma vedação com poliuretano. Pode ser com epóxi, mastic, tem várias maneiras de vedar. Mas qual que é o objetivo dessa vedação? É não entrar água. Tá? Principalmente nessa parte de baixo aqui da janela, é super importante, ela está muito bem instalada, tá? Muito bem aprumada e muito bem vedada também, que é aqui que entra a água, beleza? É claro que nas laterais, até na parte superior, você pode ter problema, mas o grande problema, 90% das vezes, é aqui, ó, no peitoril, tá? Porque é justamente aquela água que se acumula escorrendo da janela num dia de chuva e ela chega aqui numa vazão maior do que vai chegar acima da janela. Tá? Continuando aqui, ó, agora nós vamos dar uma olhada aqui. Eu vou também continuar com essa questão da instalação pelo caixilho, ou seja, a janela pronta, tá? Nós não estamos usando contramarco. É uma instalação pelo caixilho com uso de parafuso. Você vê aqui que nosso amigo está da mesma maneira, né, verificando a instalação do peitoril com uma caída de 1% a 2% para fora, tá? Depois ele vai posicionar a janela no local, né, pelo caixilho. Você vê que nós temos o retângulo aqui externo dela aqui, né, dos metalons. A estrutura é a janela pronta, ele está posicionando a janela no local. Aí ele está fazendo o quê? Pelas aberturas dessa janela, ele está marcando os pontos da furação. Ah, professor, ele já está sentando a janela? Não, ele está só marcando os pontos. Depois de marcados os pontos, ele vai fazer o quê? Remove aquela janela e faz aquele furo até a profundidade necessária, sem a janela no local. Aí ele vai colocar as buchas aqui. Ele está colocando aqui uma bucha para dentro, tá? Sem a janela no local, fazer os furos e colocar as buchas, beleza? Aí sim, depois que aquelas buchas já estão colocadas, ele vai passar, eles até recomendam que seja uma argamassa AC3 no exterior da janela. Como eu expliquei lá na questão de revestimento, a argamassa C3 é uma argamassa colante usada para revestimento, que é a de maior capacidade de resistência delas, tá? Temos a C1, a C2 e a C3. Então, recomendo passar uma argamassa na C3 no exterior da janela, né, por fora, assim, igual ele está passando,
posicionar a janela, claro que aqueles furos já estão feitos, naquele lugar exato que vai encontrar ali, já foram colocadas as buchas e tal. Aí depois ele vai parafusar a janela, tá? Ele até especifica esse parafuso aqui, cabeça de panela 4,2 por 50 milímetros. E por último ele vai fazer uma vedação, que eles recomendam poliuretano em todo o perímetro externo da janela, tá? Só uma observação dessa janela, você vê que na hora de instalar ele consegue até pegar com as mãos por aqui. Ah, professor, por que que ele está pegando assim? Porque na realidade é uma janela de correia, ela vem com essa proteção toda aqui, tá? Para questão de transporte, armazenamento, inclusive esse manuseio na hora da instalação. Aqui, na hora que retirar toda essa proteção, normalmente um papelão que é colocado aqui, o que que acontece? Você vai ver que é uma janela de correr, tá? Com duas folhas móveis. Por isso que ele consegue segurar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, a distância de meia folha aqui e meia ali. E depois essas folhas podem se mover e ela se fecha, tá? E isso daí é esse exemplo aqui, tá? Eu achei até interessante para explicar para vocês. Então foram dois sistemas de instalação pelo caixilho. Um com a grapa, outro com parafuso. Ah, professor, o que é o tal do contramarco que você está falando? Contramarco é isso aqui, ó. Esse quadro aqui é chamado de contramarco. Por quê? Ele já é colocado, igual vocês estão vendo aqui, ó, e o acabamento da janela é dado com o contramarco no local. Tá? Você vê que esse limite do reboco aqui, ele vai ser acabado, todo ele, essas faces laterais aqui da esquadria, face superior, face inferior, tudo isso daqui vai ser trabalhado com esse contramarco aqui no local. Beleza? Aí depois que o contramarco foi instalado, o que que acontece? Chega com a alvenaria, o caixilho, a estrutura dela toda pronta, metálica, no caso aqui o contramarco é metálico, esquadria é metálico, vai chegar a esquadria, vai ser colocada ali. Beleza? Então, ou seja, o contramarco é o quê? É esse quadro aqui que chega antes na obra, que vai ser colocado antes. Para quê? É mais fácil, digamos assim, de manusear esse acabamento com esse quadro e não corre o risco de você ter qualquer dano naquela esquadria, tá? Outra coisa de falar assim, ah, professor, é só deixar a área acabada, depois chega na outra e instala, igual nas duas anteriores que você mostrou, ou pelo caixilho, ou pela grapa, tal, com parafuso, não sei o que. Eu falei, não, não. Ali, ó, tem uma desvantagem. Você tem que ter uma produção da sua alvenaria, aonde você vai ter certeza que o vão da janela ele vai estar padronizado, bem acabado. Para quê? Para você chegar ali e conseguir colocar aquela esquadria, tá? E isso aí, se você tiver essa garantia, você pode trabalhar sem o contramarco. Depende, cada empresa trabalha de uma maneira, tá? Mas normalmente, quando a esquadria ela não é uma esquadria industrializada de catálogo, quando é uma esquadria fabricada especificamente sob medida para aquela obra, normalmente nesses casos se usa o contramarco, beleza? Aqui ó, a gente vê, até nesse vídeo aqui, eu achei até interessante, tem muita coisa sobre esquadria, os rapazes aí fazem uma conversa aí sobre essa questão de esquadria, e o nosso amigo apresenta algumas fotografias, tá? E eu achei interessante que é o seguinte aqui, ó. Esse daqui é um contramarco, tá? Você pode reparar que nesse contramarco ele já chega na obra com esses esquadros presos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Para quê? Para garantir esse ângulo de 90 graus aqui, tá? Para não ter deformação no contramarco. Porque não adianta nada você pôr o contramarco e esse contramarco está deformado. A esquadria vai chegar toda com 90 graus, toda esquadrejada, e se o contramarco estiver ali, mas não tiver esquadrejado, não tem como trabalhar, tá? Essas tábuas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, elas fazem o quê? Que o contramarco fique alinhado com a face da parede. É mais ou menos isso daqui, ó. Você vê que aqui nós temos o contramarco alinhado com a face da parede. Então, essas 4 tábuas garantem isso. Ah, professor, e se eu tiver um recuo dele para dentro? Aí, é claro, você pode colocar um sarrafo com a espessura desse recuo que você está vendo aqui e coloca as tábuas além do sarrafo, tá? Também dá para trabalhar, beleza, não tem problema não. E nesse caso aqui, ó, no momento da instalação de um contramarco, a gente tem que saber primeiro o alinhamento.
Vamos supor que esse trecho aqui, ó, o projeto indica que essa esquadria ela vai estar alinhada, digamos aqui, com a face interna. Esse lado aqui é o interno da edificação. Tá? Então, o que acontece? Para eu ter esse contramarco alinhado, são exatamente as 4 tábuas aqui. 1, 2, 3, 4, que eu já tinha dito. No momento que a tábua já está alinhada com o reboco e o contramarco estiver alinhado com a tábua, o que vai acontecer? Ele também estará, o contramarco estará alinhado com a face acabada da alvenaria. Essa é a questão do alinhamento. A pessoa é a questão do nível. O nível, na hora que o cara estiver instalando, ele vai pegar um nível de bolha, tipo esse daqui que vocês estão vendo, tá? Quando essa bolha aqui, ela estiver no centro, isso indica que o nosso nível está, digamos, na horizontal, beleza? Se a bolha estiver para o lado esquerdo, quer dizer o quê? Que o lado esquerdo vai estar um pouquinho acima do direito. Se a bolha estiver para o lado direito, quer dizer o quê? Que o lado direito está um pouquinho acima, beleza? A bolha sempre vai estar para o lado que estiver mais alto. Se ela estiver aqui no meio das linhas aqui, quer dizer que nós estamos na horizontal, tá? Esse daí é o chamado nível de bolha. Ele pode trabalhar também sendo que o nível está na vertical, claro, aí eu vou considerar essa outra bolha aqui. Ah, professor, é 45 graus. Eu vou considerar essa outra bolha aqui, beleza? Mas no nosso caso, nós queremos ir trabalhando assim, na horizontal, e eu tenho como indicar, quando a bolha está aqui no meio, né, que eu tenho essa face superior e a inferior na horizontal. Isso daí é muito importante também, tá? Eu tenho que garantir esse nível aí do meu contramarco. Eu tenho que garantir também o prumo, tá? Você pode ver que aqui a gente tem uma fotografia de um prumo de face, tá? Prumo de centro, eu expliquei lá por locação, topografia, tal, o raciocínio é o mesmo, tá? Aqui a gente tem um prumo de face. E a gente precisa também de quê? De um esquadro. Esse esquadro para definir o quê? Essa relação de 90 graus aqui. Normalmente já vem com esse esquadro metálico preso aqui no contramarco, tá? Mas mesmo assim é bom dar uma verificada, tal, e essa ferramenta é muito usada na obra de modo geral, inclusive nesse exemplo que eu dei para vocês aqui. Então, o que acontece? Além dessa questão dos tipos de instalação que eu falei, que pode ser com massa, com grapa, ou então com contramarco, né? Isso aí basicamente para esquadrias metálicas, tá? A gente também tem algumas particularidades aí de esquadrias basicamente metálicas, né? Que pode ser o quê? Soleira e peitoril. Soleira pode ser para esquadria de madeira também, tá? Peitoril normalmente é para esquadria metálica. Já vi esquadria de madeira com peitoril de pedra, mas não é comum não, beleza? Aqui, por exemplo, essa questão da soleira é muito interessante, que é justamente na soleira que a gente tem essa mudança de nível aqui, ó. 1 centímetro, pode ser até 1,5 centímetros, normalmente é 1 centímetro. Qual é o objetivo? Eu tenho uma área externa aqui com nível um pouco mais baixo em relação à área interna. Isso pode ser colocado também de um banheiro para um outro cômodo da casa, tal, quando eu preciso dessa diferença de nível. E aqui, ó, além da questão da diferença de nível, que às vezes a gente tem soleira sem diferença de nível também, tá? Às vezes, além da questão da diferença de nível, essa soleira, nela foi embutido o trilho dessa porta de correia aqui, igual vocês estão vendo, beleza? Essa porta aqui é uma porta de 4 folhas. A gente tem uma folha fixa, a outra folha fixa, uma folha móvel ali e a outra folha móvel aqui, beleza? Aqui a gente tem um peitoril. Esse peitoril aqui em específico, você pode reparar que ele tem esse degrau, é uma segunda pedra colada em cima do peitoril. Para quê? Para a pessoa chegar aqui por fora e instalar a esquadria. Qual é a vantagem disso? Essa pedra aqui atrás reduz e muito a possibilidade de uma água entrar através desse peitoril, através da janela que foi instalada. Ele já ajuda muito na vedação, tá? Essa segunda pedra aqui. Isso daí é bastante usual também. Beleza? Falando um pouco de peitoril, olha lá, a gente tem aqui 2, 3 centímetros do peitoril além da janela para esse lado e para aquele outro. E aqui, muito provavelmente, não tem essa pingadeira. Aqui tem essa pingadeira. Pingadeira é exatamente esse sulco aqui que vocês estão vendo. Para que isso? A água, quando vier por cima desse peitoril, ela vai pegar nesse trecho vertical aqui, em vez de escorrer por baixo dele, para chegar na parede aqui de baixo, fazer essa lambança, essa sujeira aqui, igual vocês estão vendo, na fachada, ela simplesmente já cai direto lá para baixo.
beleza? A vantagem disso é por quê? Porque sempre fica uma sujeirinha aqui, uma poeirinha, principalmente se você estiver numa região ali onde é propício a acumulação de sujeira, aí aquela primeira chuva vai lavar essa pedra e vai deixar essa água aqui escorrendo na fachada, aí causa esse problema aqui, beleza? Igual a gente está vendo aqui de esquadrias metálicas, eu estou até mostrando para vocês aqui. Aqui a gente tem esquadrilha Maxim Ar, elas têm essas folhas menores aqui embaixo fixa, as folhas maiores em Maxim Ar, e são todas elas padronizadas, tá? E a gente vê um prédio onde a gente tem o quê? Algumas esquadrias pequenas de Maxim Ar, igual essa daqui, né? Que aqui a gente tem alguns banheiros, esquadrias de correr, tá? Igual você pode reparar aqui, e à frente delas foi colocada uma persiana, você vê que essa aqui está com a persiana fechada, meia fechada, essa daqui persiana aberta, tá? Então, ou seja, são várias opções que podem ter em um mesmo prédio, tá? E isso é sempre levado em consideração, ó. Tem que ter uma garantia de estanqueidade, não adianta, senão você vai começar a ter problema demais. Para ter essa estanqueidade boa, tem que ser uma esquadria boa e a instalação dela tem que ser ok, tá? Essa instalação, para ser boa, é daquelas maneiras que eu expliquei, ou pelo próprio caixilho, com a esquadria pronta, ou com o contramarco. Independente da maneira que seja feita, é um serviço delicado, é um serviço que tem que tomar um certo cuidado ali na obra, beleza? Porque não é uma ou duas, a gente está falando de centenas. Olha esses prédios aí para você ver, né? Agora falar um bocado de madeira, tá? Na madeira, essas fotos aqui vocês podem reparar, essa daqui, por exemplo, a gente tem um marco. Ah, professor, seria isso um contramarco? Olha, eu já ouvi falar que pessoas que em outras épocas trabalhavam com contramarco de madeira. Hoje não, tá? Pelo que eu tenho acompanhado aqui na nossa região, de algumas obras aí, todo mundo já assenta o marco. Vocês podem ver esse daqui, ele foi assentado com alguns pregos que foram colocados embaixo dele. Você vê que a gente tem esses sarrafos aqui para garantir o esquadro 90 graus nele aqui. Você vê que esse próprio marco ele já é com uma madeira um pouco mais espessa, tá? Madeira aqui de 3,5 ou 4 centímetros, se não me engano. Ele já vai ser colocado, aí depois vem, tá, um marceneiro para fazer a instalação dessa janela que vai ser colocada aí, beleza? Vou até colocar uma foto dessa janela aí já instalada aqui, para vocês darem uma olhada. Mas não é contramarco, tá? Eu não tive um caixilho que foi colocado, uma janela completa colocada ali dentro. Ele já faz parte da estrutura, então é marco, beleza? O nome é marco. Aqui vocês podem ver, a gente tem um marco para a porta e ele foi assentado com o quê? Com espuma expansiva, tá? Você pode até ver aqui, ó, essa questão da espuma expansiva que está sendo usado aqui. Você vê que aqui a gente tem até os batentes já no marco aqui, tá? E esse marco também foi assentado com espuma expansiva, tá? Então não é contramarco, eu não vou chegar com uma janela pronta aí. Ele é apenas um marco, ele vai fazer parte da estrutura dessa janela, já é uma parte ou da porta aqui, igual eu estou mostrando para vocês, beleza? Aí já é mais uma particularidade das esquadrias de madeira. Aqui vocês podem reparar o seguinte, depois de assentado esses marcos aqui, ó, vem aqui o nosso amigo marceneiro, né? E ele vai fazer o quê? Nos marcos, ele vai fazer a furação, ele vai, a partir dessa furação, colocar as dobradiças, tudo que for necessário, aí, o sistema de travamento e tal. Então, ou seja, o marco faz parte da estrutura da madeira. Nós vamos colocar todas essas folhas aqui. Você vê que essa janela específica tem duas folhas com vidro que se abrem para dentro e duas folhas maciças que se abrem para fora, tá? Beleza? Aqui você vê que eu tenho, por exemplo, esquadrias em planta de 1,30, né? A altura 1,20, tá? Você vê que aqui nós temos os alisares, eu não considero o alisar nessas dimensões, assim como o projeto arquitetônico, é o mesmo raciocínio, né? O alisar não entra na área de iluminação, na área de ventilação, beleza? Essa daí foi uma esquadria até diferenciada, vocês podem reparar aqui, né, uma peça única maior de madeira aqui, uma outra aqui. De um lado aqui eu tenho 3 trechos em vidro, do outro lado 3 trechos em vidro. E eu tenho duas folhas aqui que se abrem. Essa daqui abre para fora, essa aqui abre para fora. Tem uma sacadinha aqui.
Aí vocês podem reparar, inclusive, que eu tenho todas as dimensões, né, tudo aqui foi construído tranquilinho aí, sem problema nenhum. A obra já foi feita também deixando esses vãos, tá? Em determinado momento da obra chegaram os marcos foram assentados no momento certo, beleza? E só depois que já estava a obra bem adiantada, lá na frente no cronograma, que chegaram as esquadrias, não tinha por que elas chegarem antes. Isso daí já foi tudo certo, beleza? Aí a gente já tinha chegando na obra o que você precisava no momento que você precisava. Isso daí é uma questão interessante. Aqui a gente viu uma esquadria de madeira, é toda maciça também. E aqui as miscelâneas, tá? Você vê que a gente tem maçanetas, fechaduras e por aí vai, né? Por falar em madeira, eu não vou entrar aqui muito na questão de madeira não, mas algumas a gente vai trocar ideia aqui. Angelim, igual essa daqui que você está vendo, é uma madeira um pouco mais clara, tá? Ela tem essas características dos veios aqui. Essa outra, por exemplo, aqui um pouco mais escura é o cumaru, tá? Essa aqui que você vê um pouco menos os veios da madeira é o frejó, tá? E tem várias outras, tal, que é uma questão assim muito regional, muito prática, tal, e aqui por imagem não tem como a gente trocar muita ideia não, tá? Mas é muito bom também a pessoa saber ali na região quais são as esquadrias, quais são as madeiras, quem são os fabricantes, o que eles me oferecem, qual a variação de custo e por aí vai, beleza? Aqui agora eu vou falar um pouco de vidro. Você vê que aqui a gente tem uma esquadria com vidros comuns, né? Você vê que são áreas pequenas de vidro, tá? É uma esquadria que ela não demanda vidros muito grandes, então dá para trabalhar com vidro comum aqui. A gente tem também vidro jateado, igual esse daqui, tá? Ele passa a claridade, mas você não vê exatamente o que tem do lado dele. Aqui a gente tem o famoso vidro canelado e o vidro pontilhado. Você vê que nesse caso aqui, ó, é uma esquadria metálica que abre no sentido máximo ar. Aqui a gente tem uma outra que seria uma pivotante, tá? Também muito usado e tal, mas uma pivotante com um pivô horizontal, tá? Você vê que na instalação dela aqui, nós temos inclusive o peitoril, tal, tudo bonitinho aqui. Em vidros a gente tem também o vidro martelado, outros tipos aí mais específicos de algum fabricante ou de outro, esse daqui é o Silésia e tal. Uma coisa que eu ia falar com vocês também são a respeito de esquadrias acústicas, tá? Isso aí é para grandes centros, normalmente as esquadrias acústicas são em prédio, né? Pode ser usado em casa também, sem problema tal. E inclusive existe uma esquadria acústica de sobrepor. Por quê? É para que você não remova aquela esquadria que caracteriza a fachada daquele prédio. Porque senão o prédio vai virar uma coxa de retalho, cada um põe sua esquadria. Então existe também esquadria acústica de sobrepor, isso aí é muito interessante. Qual o princípio básico dessas esquadrias acústicas? É um sistema de vidro duplo, chamado de insulado. A gente tem o vidro externo, tem o vidro interno e tem uma câmara de ar desidratado aqui dentro. É colocado um dessecante, para que esse dessecante aqui, para absorver qualquer umidade que tiver aí, tá? Porque se você deixar qualquer umidade aí, ficar aí alguma névoa, qualquer coisa que tiver aí, vai embaçar sua janela de uma maneira que você não vai ter acesso aí dentro, entendeu? Então não tem como limpar, não tem como remover algum vapor que tiver nela aí. Então tem que ter essa questão da remoção da umidade aqui, beleza? Tem um sistema de selagem e tal, e os perfis em si de alumínio para ter esse sistema aí. São janelas mais caras, né, com vidro duplo e tal, mas elas têm uma remoção aí, elas reduzem o ruído da ordem de 40 decibéis. Ajuda a pessoa a dormir ali na hora de um trânsito à noite, uma barulheira e tal. E aqui a gente vê também na questão dos vidros, que a gente tem o vidro comum. Olha como que o vidro comum se quebra, né? Ele vira várias facas, vira uma arma, isso é um problema, né? Então, ou seja, dependendo de onde for, não dá para trabalhar com vidro comum, tá? É um negócio complexo, se isso aí cair em cima de alguém e tal. Então, normalmente, em fachadas, né, esquadrias de fachada, tá usado vidro temperado, que você está vendo aqui, ela, quando ele se quebra, ele forma pequenos pedaços, né? Ou o vidro laminado. Você vê que quando o vidro é laminado, você vê que aqui, ó, são duas placas de vidro, né? Que eles aqui, quando tem algum impacto, alguma coisa,
tem uma lâmina plástica colante aqui no meio dele e não deixa ele se espatifar. Então ele não vai nem virar cacos tipo uma arma igual esses outros aqui e nem um pó tipo vidro temperado, tá? A tendência é ele se manter dessa maneira aqui, beleza? Agora, quando a gente vê vidro temperado, né, chamado esquadrinho blindex, você pode reparar também que a gente tem esse sistema aqui, ó. São trilhos metálicos, né? Temos um trilho superior, um trilho inferior. Nós temos ainda, de uma maneira metálica, alguns perfis RU de 8 milímetros e 10 milímetros, né? Temos uma trava, essa aqui é a mais simples, chamada bate-fecha, e os vidros em si são de vidro temperado, tá? Então, ou seja, isso daqui é um sistema chamado que esquadrinho em vidro temperado. Recomenda-se, igual eu coloco nessa figura aqui, ó, recomenda-se que o peitoril, né, seja feito de pedra, tal, com esse desnível da pedra aqui, essa questão toda, tá? A gente tem também aqui em esquadrias a questão de pele de vidro. A gente vê até um sistema sendo montado aqui com a colocação aqui, ó, de uma placa de vidro. Você vê que os caras estão trabalhando no balancinho aqui, com EPIs, né? Eu gosto quando tem alguma figura assim com EPIs, você vê o cara com capacete, né? Cinto tipo paraquedista, talabarte preso no local correto aqui do balancinho. Você vê que eles estão trabalhando aqui recebendo um trecho, né? Você vê esse quadrado, essa placa de vidro aqui, e eles vão prender essa placa de vidro num sistema metálico, igual vocês podem ver aqui, ó. Esses perfis metálicos brancos que estão passando aqui, isso não faz parte da estrutura do prédio, não, faz parte da estrutura apenas da pele de vidro. Aqui você pode reparar, ó, é um sistema de pele de vidro sendo montado no exterior desse prédio, né? Você vê que tem toda a estrutura do prédio, um pilar de seção circular, várias vigas e tal. E além da estrutura do prédio, veja você, acima das lajes são colocados esses pilaretes. Nesses pilaretes são chumbados alguns parafusos, igual vocês podem ver aqui, e a partir desses parafusos tem um sistema aqui para prender esses perfis metálicos que vão receber o que? Os vidros. Aqui eu mostro para vocês lá um prédio em São Paulo, que ele tem pele de vidro. Acho até muito interessante essa questão aqui, vocês podem reparar. Tem alguns brises aqui e tal, para a questão de tirar um pouco do sol que chega por volta de meio-dia, tá? Tem alguns pilares aqui, vocês podem até reparar com o pé direito um pouco maior, né? Você tem um pé direito duplo, talvez até triplo aqui na entrada e tal. E você vê aqui que é uma questão bastante de pele de vidro. Você vê que sempre quando tiver aqui pele de vidro, você vê a estrutura lá dentro, os pilares, tem essa paredinha aqui, tá? Essa é justamente atrás delas, né, que foi executado o sistema aqui para prender toda essa fachada aí. E aí esses dois prédios do Morumbi visto por fora, beleza? Essa questão de pele de vidro, igual vocês podem ver, pode ser usado em residências também, tá? Igual a gente está vendo, essa daqui é uma casa, né, muito bonita e tal. E você vê que tem os trechos fixos aí da pele de vidro e os trechos móveis, beleza? Aqui é um prédio em BH, na Afonso Pena. Ele tem uma parte que é em pele de vidro, igual vocês podem reparar aqui, e tem uma outra parte aqui que eu não sei o que seria, tá? Nunca reparei se seria alguma cerâmica, ou pedra, ou o que fosse, mas a pele de vidro tá aí e compõe muito bem essa fachada aí. Beleza, gente? Era isso mesmo. Encerro por aqui. Um grande abraço aí.